ó Pai, o reino dos céus sobre essa igreja. Declaramos o reino dos céus, ó Pai, sobre as nossas famílias. Declaramos o reino dos céus, ó Pai, sobre o nosso emprego. Declaramos, ó Pai, o reino dos céus, aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Pois nós conhecemos o Salvador. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Que nós possamos, ó Pai, guardar a Tua fé, guardar a Tua palavra. Esse louvor vai dizer que é por Ele, é Ele, para Ele são todas as coisas. Que gastaremos todos os nossos dias a Ti, Jesus. Mas Paulo vai dizer que é muito melhor perder os dias com Deus. Vale mais um dia na Tua presença do que 1000 outros mais. Quando a gente perde o mundo, Pai, a gente ganha a vida eterna. Que nós possamos entender, ó Pai, o verdadeiro motivo da Tua palavra. O verdadeiro motivo, ó Pai, da Tua cruz. O verdadeiro motivo, ó Pai, da nossa salvação. O Senhor sempre quis foi relacionamento conosco, Pai. E quando o Espírito Santo vem para o relacionamento conosco, a gente entende que toda perca é ganho. Que toda perca, Pai, para o mundo, Pai, é ganho para os céus. Estamos ganhando as nossas vidas por amor a Ti. Estamos ganhando as nossas vidas por amor a Ti, Jesus. Inunda-nos com Teu amor. Inunda-nos, ó Pai, com Tua presença. Inunda-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo. Que nós possamos entender o verdadeiro valor do Evangelho. Que a santidade está, ó Pai, em apresentar as pessoas a Ti. Que a verdadeira santidade está as pessoas ao nos olhares, ó Pai, entenderem, Pai, quem Tu és. Quem Tu és, o Teu amor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me, Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois sei sem Jesus. Senhor, me dá dessa fonte, ó Pai, agora não preciso mais voltar lá no poço. Eu quero de Ti, Jesus, Espírito Santo. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
Jesus, de agradecimento. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Pai, que nós possamos ter um encontro verdadeiro contigo, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é só uma força. Ele é o próprio Deus. Quando Jesus disse que era necessário Ele subir para que o Espírito Santo descesse sobre nós, é porque era necessário o Espírito Santo habitar dentro de nós. E às vezes nós tratamos o Espírito Santo de Deus somente como uma força. Às vezes nós entendemos muitas vezes o sacrifício de Jesus, a gente entende o amor de Deus Pai, mas não entendemos a função do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa da terceira Trindade que está em você. E é Ele te capacita, é Ele que te guia nos dias de erro. O Espírito Santo, Ele quer ter um relacionamento conosco. Eu queria te dizer que nós só iremos encontrar um relacionamento com o Espírito Santo se a gente buscá-lo. Você vai encontrar no livro de Atos, quando Pedro perguntava para os discípulos: e aí, você encontrou o Espírito Santo? Você procurou, você encontrou, você achou? Então é necessário procurar o Espírito Santo para achá-lo. Ele já está aqui. E quando você deixa a sua vida ser moldada pelo Espírito Santo, você entende que Ele faz parte de você, que Ele entristece com você, que Ele se alegra com você. Chama o Espírito Santo nessa manhã. Fala: Espírito Santo, talvez eu não te conheça como eu achei que fosse conhecido. Às vezes eu te conheci só pelo que a Bíblia fala, pelo que os meus pais falaram. Mas eu quero entender quem é esse amigo, o Espírito Santo. Ele é teu amigo. Mantenha um relacionamento com Ele. Busque, busque, busque. Ore, 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 jejue. Ele fala conosco, Ele fala. Te amamos, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo neste lugar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Teu corpo todo
soprou no vale de ossos secos e trouxe vida onde havia morte. Esse Espírito está aqui. Fale com o Espírito Santo nessa manhã. Espírito Santo, enche-me por completo. Espírito Santo, toma minha vida. Espírito Santo, me dê direção. Espírito Santo, me conduz segundo o teu querer nessa manhã. Porque nessa manhã nós cremos que o Espírito do Senhor está no nosso meio. O Espírito que cura, o Espírito que transforma, o Espírito que dá vida está aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus diz que Jó, ele tinha uma rica promessa de Deus, ele tinha a bênção de Deus, mas Jó começou a viver momentos de provações. Enquanto Jó olhou para a provação, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha para ele. A distração de Jó foi tirar o foco do propósito e olhar para a provação. Um dia, quando Jó volta novamente a fixar os olhos na mente, ele diz assim: Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aí a Jó volta a realizar o querer de Deus, e a Bíblia diz que Deus traz para a vida de Jó o dobro de tudo aquilo que ele tinha. A mensagem para o seu coração aqui nessa manhã, nesse ato profético: volte os seus olhos ao propósito. Volte aos seus olhos ao querer de Deus. Ele tudo pode, nenhum dos propósitos dele pode ser impedido na sua vida. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Deus, eu abençoo a tua igreja aqui nessa manhã. Eu quero profetizar, Deus, sobre a igreja, que nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido. Que nenhum processo, Deus, venha nos fazer a distrair, tirar o nosso olhar do foco, porque eu sei, Deus, que os propósitos do Senhor são maior do que os processos que nós passamos. E nessa manhã nós queremos profetizar como Jó: Senhor, eu bem sei, eu tenho certeza que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido na minha vida. É o que eu oro e profetizo no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao 22. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao 22. O tema da mensagem nessa manhã é cuidado com as distrações. Cuidado aquilo que tira o seu olhar do foco. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Próximo versículo. Vou me levantar, voltar para a casa do meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou, foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente, ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloca nele um anel no dedo e calçado nos pés. Deus, nós apresentamos a tua palavra, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa manhã. Mais do que isso, revela essa palavra no nosso coração, para que ela não seja apenas uma palavra que nos torna ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É o que eu oro e peço, no nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Deus trazia uma mensagem no meu coração durante essa semana sobre distração. O que é distração?
é quando eu perco a visão do foco, eu desvio a visão do foco e eu começo a distrair por várias coisas. Sabia que os maiores acidentes que existem no trânsito hoje é distração? E sabia que, infelizmente, esses acidentes, além de causar dano, causam morte? E você sabia que, trazendo a nossa vida para o mundo espiritual, nós estamos vivendo num tempo que o povo de Deus está muito distraído por muita coisa, que tem prendido o olhar em outras coisas? Eu quero falar, à luz da Bíblia, sobre distração. Por que Deus tem essa preocupação conosco, distração? Olha lá Josué 1,7, Deus vai falar para Josué. Deus vai trazer uma palavra para Josué para ele não desviar o olhar. Aí eu perguntava a Deus, por que o Senhor está falando para Josué para ele não desviar o olhar? O Senhor falou assim, porque Moisés desviou o olhar e não entrou na terra prometida. Eu não quero que Josué cometa o mesmo equívoco que Moisés cometeu. Josué 1,7, o Senhor vai dizer assim para Josué, depois que Moisés havia se perdido, havia morrido: somente seja forte, corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou para você, não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Moisés começou a fazer certo, olha lá. Ele instruiu Josué, mas ele desviou o olhar. Ele desviou o olhar para o povo, e quando ele desviou o olhar para o povo, ele irou contra Deus, ele feriu a rocha, e ele deixou de entrar na terra prometida. Hoje eu quero falar sobre o grande projeto de Satanás, que é desviar o nosso olhar, é distrair a gente do foco. Por isso Hebreus diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Independente do que acontece ao meu redor e ao meu derredor, eu tenho que olhar para ele. Independente do que acontece na minha vida, independente do que acontece no mundo lá fora, o meu olhar tem que ser para ele. Toda vez que o povo de Israel desviou o olhar do foco, que era a nuvem e a coluna de fogo, eles se perderam. Nós queremos falar sobre algumas distrações que destruíram os grandes homens de Deus. A Bíblia fala em Gênesis que Eva ela foi distraída por uma proposta nova de Satanás. Satanás falou assim, está vendo aquela árvore lá? Você passou a observar aquele fruto? Olha como é que é a situação. Deus colocou no Éden vários frutos maravilhosos, com a presença dele, mas Satanás falou assim, e aquele lá, você não olhou não? Você parou para reparar aquele lá? Ela olhou, viu que era vistoso, é agradável, mudou toda a palavra de Deus, provou e deu para o seu marido. Pastor, onde entra a distração nesse texto aí? Não sei que hora que é. Eva distraiu, não, mas não foi Eva que distraiu aqui, quem distraiu foi Adão. Eu vou explicar para vocês porque foi Adão que distraiu. Gênesis 2,15, olha a ordem que Deus dá para Adão, não foi para Eva não, foi para Adão. Gênesis 2,15, olha lá a ordem que o Senhor dá para Adão, depois que ele fez o Éden, tudo tranquilo lá, mil maravilhas, queria ter uma comunhão com o casal. O Senhor Deus tornou o homem, pôs aonde? No jardim do Éden, para cultivar e fazer o quê? Volta lá, guardar, proteger. No momento em que Adão distrai, Eva toma um papel que era o de Adão, que era o de proteger, mas Eva não sabia proteger, ela ia ajudar Adão a proteger. E na vulnerabilidade daquele momento, chega não para Adão, mas chega para Eva sozinha, e disse para ela assim, talvez você não observou o que o seu marido observou, e ele não deu crédito. Vocês já perceberam que isso vem lá do Éden? As mulheres aqui da igreja, vocês já perceberam que vocês vão no shopping, ou vai numa loja, e a vitrine atrás, mulher, você já viu? O homem fica até meio chateado, que ele quer ir embora depressa, não deixa eu olhar no negócio, que a mulher tem essa percepção de olhar, algo que atrai. Aí a Bíblia diz que quando Adão chega, que era para ele ter protegido aquela terra, a destruição já tinha chegado. Foi um momento de distração que Satanás chega e faz as coisas acontecer. É no momento que a gente sai da posição da gente, do papel da gente, que as coisas acontecem. Não é assim no lar, não é assim na família. É um momento de distração, e daqui a pouco os nossos filhos começam a caminhar para as drogas. É no momento de distração. Hoje sabe qual que é o problema da distração? Hoje a criança está pequenininha,
Para ela ficar quieta, o que o pai faz? Ele disciplina a criança, não, ele perdeu a moral disciplinar, ele dá o telefone também. Dá o telefone para esse menino, senão não aguenta ele. Ah, que bom. Aí o menino vê o que não tem que ver, ouve o que não tem que ouvir, recebe instrução da internet, que era o pai que tinha que instruir. Aí o mundo lá fora começa a instruir o menino por uma distração. Aí coloca o menino na rede social. Hoje ele é um menino, mas o que ele aprendeu hoje como menino ele vai colocar em prática amanhã. Cuidado com as distrações. A distração que o mundo promove. Romanos 12, 1 diz assim: não vos amoldeis a esse mundo. A igreja está muito moldada ao mundo. A igreja está muito parecida com o mundo. Acho que a igreja está copiando demais o mundo. Isso é o mundo que tem que copiar a gente. Está copiando demais, está muito parecido. Antes você olhava para um crente e falava assim: o cara é crente. Pelo jeito dele você vê que ele é crente. Aí hoje você tem que perguntar o nome, de que igreja que é, quando foi batizado, porque está tudo muito parecidinho. Aquilo que atrai o mundo atrai a gente. Aquilo que o mundo festeja, a gente festeja junto, uma bagunça. E aí a distração tem tirado o foco. Terceiro lugar, cuidado com a distração da sua mente, aquilo que prende você. Cuidado com a distração de oferecer algo para Deus e ao mesmo tempo oferecer algo para o inimigo. Eu acho tremendo esse texto aqui, Êxodo 32, versículo 6. O povo estava caminhando para a terra prometida, só que o povo encontrou com outros povos. Olha o que eles fizeram lá, Êxodo 32, 6. Êxodo 32, 6, olha lá, estava caminhando para a terra prometida. Êxodo 32, 6. Na manhã seguinte levantaram cedo, fizeram o quê? Ofereceram holocausto, oferta de comunhão, pôs-se, assentar, comer, beber, levantou e se entregou à farra. Foi tudo muito, muito bonito, holocausto, comunhão. Aí os pagãos farrearam, eles farrearam junto com o pagão. Olha o próximo versículo, o que acontece, o 7, 32, 7. Então o Senhor disse a Moisés: desce, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Começou tudo certinho, mas se distraiu e se corrompeu. A grande preocupação não é conviver no mundo. A grande preocupação é se corromper com o mundo. Hoje nós vamos falar de um filho pródigo. Tinha o melhor pai, tinha a melhor casa, e de repente saiu da casa. Será que a pessoa faz isso no de repente, do filho pródigo? Não. O filho pródigo, ele estava na casa, mas a mente dele estava onde? Fora da casa. O filho pródigo estava na casa, mas estava recebendo informações fora da casa. Ele só precisava de uma oportunidade para deixar a casa do pai. Aí de repente diz a Bíblia que ele chega perto do pai e ele pede para ir embora. Não foi o pai que pediu, foi o filho que pediu. Pai, eu quero as minhas contas, eu não quero viver mais na casa, eu precisava de uma novidade, eu não tenho na casa. Cuidado, irmão, eu fico muito preocupado com esse negócio de igreja, colocando tudo enquanto é novidade para atrair crente. Não, pastor, porque tem que ter muita novidade para atrair o crente, senão ele sai da igreja. Nós temos que bolar alguma coisa nova, show pirotécnico, fazer alguma coisa brilhante, focos de luz. Se é isso aqui que te atrai na igreja, meu irmão, você está muito errado. Se telão te atrai a igreja, se fumaça atrai a igreja, se luz é o que está te atraindo, tem um troço errado em você. Você está desviando o olhar daquilo que tem que te atrair. Você está desviando o olhar daquilo que é primordial. Você está colocando primordial aquilo que não é primordial. O que continua te atraindo todos os dias é a fumaça que sai no meio do fogo. É a glória que atraiu Moisés, é o Shekinah de Deus.
Isso deve ser o motivo de você fixar os seus olhos. E a Bíblia diz que o filho pródigo, ele vai embora, gasta tudo que ele tinha, ele lembra-se da casa do pai, ele diz assim: eu desviei o foco, eu desviei o olhar, mas agora o meu olhar precisa voltar para onde? Para a casa do pai. Agora olha o sentimento de culpa que Satanás coloca. Ele era filho, sim ou não? Era filho. Ele tinha errado, sim ou não? Tinha errado, mas não tirou a condição de filho. Eu tenho 3 filhos, eles podem errar no que for. No que você buscar a filiação lá, você vai encontrar o nome dos 3 como meu filho. Não deixaram de ser filho. Mas Satanás colocou no coração do filho pródigo assim: olha, você não é mais filho, você não vai ser recebido como filho, você não imagina como que o seu pai vai te esperar. Ele falou: não, mas eu vou lá. Eu lembrei que na casa do meu pai tinha alimento, eu lembrei que na casa do meu pai tinha comunhão, na casa do meu pai tinha disciplina, na minha casa do meu pai tinha ordem. Eu deixei tudo isso da casa do meu pai porque eu desviei os meus olhos para fora da casa do meu pai. Senhor, ele diz assim: eu irei e falarei com meu pai: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como um empregador, um dos seus trabalhadores, pode me aceitar como estranho, mas eu preciso voltar para a casa do pai. Hoje eu dei uma ligação para alguém que está sumidinho na igreja, eu dei uma ligação hoje, não consegui atender, sumido, e a gente sente falta: cadê o fulano, cadê o ciclano, e aí? O que a igreja fez? Fulano sumiu. Vocês têm falta de alguém que sumiu da igreja, gente? A gente sente, não sente? Aí eu liguei, achei o telefone da mãe, falei: ó, fulano, pois é, fulano sumiu, ele é assim, desaparece, some. E igreja, não sei se ele está indo mais. Falei: pois é, tantas vezes que ele foi, queria que a senhora estivesse lá do lado dele, só não quis também, né, mãe? Você estava dentro do carro, você ouviu? Uai, mãe, mas a senhora não estava do lado do filho, né? Não estava ajudando o filho. O mundo roubou o filho, mãe. Vamos resgatar o filho de novo, mas com a participação da senhora. A senhora é mãe, né? O filho some, a igreja tem que buscar. A ovelha se perde, a igreja tem que buscar. Mas os da casa tem que dizer: volta para casa, a casa te aguarda, a casa te espera. Independente do que você fez, você continua sendo filho. A casa é do pai, e onde a casa é do pai tem que ter lugar para o filho. Aí o interessante, irmãos, que ele projeta ir, voltar para a casa do pai. Enquanto ele estava projetando, o pai já estava todos os dias olhando de longe. Eu creio que ele vai voltar. A Bíblia diz que quando o pai o viu de longe, ele estava longe, o pai aproximou, deu um abraço, beijou. Falta de um abraço que ele estava sentindo, uma saudade. Chamou os seus trabalhadores e falaram assim: coloca a melhor roupa, um anel no dedo, mata o melhor bezerro e nós vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho voltou. Aí o filho mais velho diz assim: não, mas como que pode ser isso? Eu sempre estive com o senhor aqui, te ajudei em tudo. Agora o seu filho mais novo vai embora, faz, desonra o teu nome. E o pai fala assim: você não sabe a importância daquele que voltou, você sempre estava perto de mim, mas o seu irmão havia perdido, mas ele foi achado. Ele está de volta na casa do pai. Irmãos, eu completei 50 anos de convertido. O que eu vi de gente da casa do pai, o que eu vi de gente servindo na casa do pai, o que eu vi de gente realizando o querer da casa do pai, sendo tirado da casa do pai por causa de uma distração. Eu estava evangelizando uma moça do terreiro, e eu deixei de cortar cabelo com o pessoal da barbearia para cortar cabelo com ela. E os crentes ficaram tudo assim: o pastor é doido. Tem uma cabeleireira lá perto de casa, falou: você conhece? Falei: conheço. O senhor sabe quem é ela? Falei: sei, do terreiro. E o senhor corta cabelo lá? Falei: tentar levar ela para Jesus. Aí o tempo foi passando, a gente só convidando. Ela fechou o salão e falou: moço, vem cá, deixa eu conversar com você. Eu quero agradecer muito pelos ensinamentos. Falou de jeito comigo. Mas eu estou fechando o salão. Eu falei: você vai para qual salão? Vai trabalhar onde?
Não, eu estou indo embora. Não, mas depois a gente conversa de novo. O senhor nunca vai me ver mais. Última vez que o senhor me vê, me deu um abraço. Hoje eu recebi notícia que ela morreu. A palavra foi semeada. Mas aqueles que a palavra não foram semeadas, por causa da distração. As pessoas andam muito distraídas, irmão, do reino de Deus. As pessoas andam muito distraídas daquilo que é principal. Santidade, vida com Deus, comunhão. Você já viu que as igrejas estão tão distraídas mais que não pregam mais sobre o inferno? Parece que o inferno era coisa do passado, mas é real. Parece que só existe o céu e todo mundo só vai para o céu, não vai não. E o que a igreja está preocupada em várias mensagens agradáveis. Prosperidade, abundância. Vem que Jesus vai mudar a sua vida, solução de problema, não. Tem que pregar a cruz, salvação. Porque aquele que perseverar até o fim, sem distração, esse vai ser salvo. O importante não é como começamos, o importante é como terminamos. Quer dizer, a gente começa no foco, no foco, no foco, olhando só para Jesus aqui, ó. De repente é um problema aqui, é um problema ali, é uma distração aqui, uma distração ali. Você está indo em linha reta, aí você vai para a esquerda naquilo que está te prendendo, começa a caminhar à direita naquilo que está te prendendo. Medita nessa palavra de dia e de noite, porque ela fará prosperar o teu caminho e não desvie o teu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Josué, olhe para o foco, porque se você não desviar o olhar, tem uma terra prometida que te espera. Meu irmão, será que muitas vezes nós não estamos na casa de Deus, mas o nosso olhar está muito distraído para fora? Será que o que tem na casa de Deus, o alimento que tem na casa de Deus, não é suficiente para nos prender na casa? Será que a gente sente alguma falta lá no mundo de alguma coisa que não tem na igreja? Eu ando muito preocupado com a igreja ultimamente com isso. Todas as igrejas cristãs. Nós pastores não podemos guiar pessoas a outro foco, a não ser o evangelho. Nós pastores não podemos trazer palavra da qual as pessoas tiram o foco do evangelho essencial, que é salvação, para o evangelho que me dá, e eu quero, o evangelho da bênção, e a maior bênção é a salvação em Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã eu quero orar por você. Nada vai fazer você desviar do foco. Nada vai desviar o teu olhar, mas se porventura desviou, toma a rota novamente, toma a direção novamente. O filho pródigo diz: eu errei o alvo, eu desviei o foco, mas eu me arrependi, eu volto à rota, e a minha rota agora é a casa do Pai, é o alimento da casa do Pai, é a comunhão na casa do Pai, porque o que eu tenho na casa do Pai, o mundo não vai poder me oferecer. Ele volta para a casa do Pai. Quantas das vezes Deus não tem que chamar a atenção da gente? Você não vai voltar à rota, não? Você está tomando direção errada, não está não? Uai, nesse caminho que eu te mostrei, não? Tem um troço errado, não? Será que você não está voltando à vereda antiga que eu te tirei? Será que você não está voltando ao caminho errado que eu tirei? Ei, toma a direção de novo, pega a rota, a bússola se chama Espírito Santo, a direção e o caminho se chama Jesus. Volta, pega a rota, porque na casa do Pai sempre vai haver comunhão que eu e você precisamos. Quando Satanás nos leva a olhar para o problema e a gente perde o foco. Não pode perder o foco, irmão. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa vida. E nessa manhã eu quero te perguntar: qual tem sido a minha distração e a sua distração? O que nós temos distraído o nosso olhar, que não é o evangelho? O apóstolo Paulo diz assim: Gálatas, o que mais vos fascina, o que mais prende o seu olhar, que não seja o evangelho. Olha que palavra. Ele estava perdendo a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas está olhando para tanta coisa, esqueceu o foco.
Ó, igreja de Gálatas, volta ao foco novamente. Porque o que sempre te fascinou um dia tem que voltar a te fascinar de novo. O que sempre prendeu o seu olhar um dia tem que voltar a prender o seu olhar de novo. Por isso não pode haver distração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Na condição de filho. Sempre será conhecido por Deus como filho. Na condição de filho, não volta a sua palavra para ninguém, volta a sua palavra para o pai. Ele falou: eu não vou procurar o meu irmão, eu não vou procurar os herdeiros da casa, eu não vou procurar os mordomos da casa, eu vou procurar o meu pai. Porque independente de tudo, ele ainda me tem como pai. Se o meu irmão não me tem mais como irmão, se os amigos não me têm mais como amigo, ele continua olhando para mim e me tem como pai. Por isso eu vou no pai dizer para ele que eu arrependi, mas eu volto à casa do pai. Feche seus olhos nesse momento. Deixa eu orar para a sua vida. Eu quero te pedir um favor. Quando eu orar para a sua vida, ora para mim. Quando eu orar para a sua família, ora para a minha família. Porque eu sou tentado todos os dias, como você, a distrair-se, a mudar o foco, mudar a visão. Mas tem um pai dizendo para a gente aqui nessa noite: retoma a rota, retoma a direção, volta à comunhão, volta a se envolver, volta a exercer, volta à posição, volta novamente ao lugar que nunca deveria ter saído, que é a casa do Pai. Busca a presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus.
Eu vou deixar toda dúvida pra trás e sem reserva meu melhor vou te entregar. Eu vou deixar toda dúvida pra trás e sem reserva meu melhor vou te entregar. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Espírito, nos mostre novamente a direção. Espírito Santo, trabalha em nós como nunca trabalhou. Espírito Santo, move em nós como no princípio moveu abundantemente. Mas que as distrações não venha tirar o nosso foco da tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Hoje nessa manhã é aniversário da minha sogra, nós vamos orar por ela. Também ela, aniversário na presença de Deus. Nós vamos estar orando nesse momento. Estenda sua mão para frente, nós vamos orar. Amém. Amém. Senhor, nós agradecemos o Senhor pela vida da tua filha, por mais um ano de existência que o Senhor acrescenta na vida da tua serva. Que esse ano seja um ano de bênção, paz, prosperidade, saúde e o mais importante, na presença do Senhor. Por isso nós oramos, abençoamos a tua serva por mais um ano que o Senhor acrescenta na vida dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento da semente, o momento que você lança a semente na terra, ela produz, dá muitos frutos e traz abundância na terra. Em nome de Jesus, que você possa semear na casa de Deus, trazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo, enquanto adoramos o nome do Senhor. Say
Senhor, nós consagramos ao Senhor as sementes, oferta, dízimo. Ó Deus, que trago ao teu altar para a manutenção da tua obra. Que o Senhor venha abençoar cada semeador, abençoa aquele que não pôde te ofertar financeiramente, mas traz a sua vida nessa manhã como oferta maior. Que a bênção da prosperidade e abundância seja ministrada na vida da igreja. Em tempo de crise nós veremos a tua provisão. No nome de Jesus, amém e amém. Quem tem motivo para agradecer a Deus? Então vamos agradecer nesse momento. Saia com essa mensagem no seu coração. Não deixe que as distrações tirem você do foco. Deus, agradecemos o Senhor por esse dia, pelos louvores, pela palavra. Nos leve em direção à nossa casa, debaixo de proteção. Acampa os seus anjos ao nosso redor. E quando chegarmos na nossa casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa família. É o que nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. No final do culto aí nós temos parceiro de Deus para ajudar lá na igreja de Três Barras. Você que puder participar e nos ajudar. Que Deus abençoe, um excelente domingo. Que Deus abençoe você e a sua família.